Você tá lendo a Bíblia, tudo sério, tudo espiritual, Jesus sendo preso, discípulos fugindo, e aí do nada aparece um cara nu, sim, nu, no meio do caos, no meio da madrugada, no meio da Bíblia. Um jovem enrolado só num lençol de linho é pego de surpresa. Tentam agarrar ele e ele simplesmente larga o lençol e sai correndo pelado no escuro. Ué? Você pisca, relê o versículo, mas está lá, em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. E pior, essa cena não aparece em nenhum outro evangelho, só em Marcos. E é isso, o jovem nu aparece do nada e desaparece do nada. Como se fosse um fantasma de carne e osso, fugindo com a dignidade atrás. Agora, quem é esse cara? Por que ele estava lá? E por que a Bíblia, que geralmente é tão séria, resolveu incluir essa cena tão, digamos, exposta? Vamos começar do começo. É madrugada. Jesus está no Getsemane orando, suando sangue. Os discípulos dormindo, como sempre. Judas chega com uma tropa armada. Beijo, prisão, confusão. Pedro saca uma espada, corta uma orelha. Jesus manda parar. Os discípulos entram em pânico, fogem. O caos é completo. E é nesse clima de terror espiritual que surge o nudista misterioso. O texto diz: um jovem vestido apenas com um lençol de linho o seguia. Quando tentaram agarrá-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Detalhe: lençol de linho. Um tecido caro e fino. Não é qualquer trapo. Isso já levanta algumas perguntas estranhas. Quem dorme enrolado só num lençol de linho? E por que ele saiu de casa no meio da noite assim mesmo, sem roupa por baixo? E por que ele estava seguindo Jesus? A resposta oficial da Bíblia simplesmente não existe. Mas a galera teológica não dorme no ponto. Uma das teorias mais famosas diz que o jovem nu era ninguém menos que o próprio Marcos, o autor do evangelho. Tipo um easter egg teológico. Seria como se ele dissesse: sim, eu tava lá, mas não me julga, eu corri pelado, ok? Era pânico. Outra teoria aponta que esse jovem era um seguidor secreto de Jesus. Talvez um simpatizante. Talvez só um curioso que acordou com a gritaria. Mas a parte mais curiosa é o lençol, porque na cultura judaica, lençóis de linho assim eram usados para envolver cadáveres. Exato. O jovem aparece vestido com algo que remete à morte, ou seja, talvez não fosse só nudez física, talvez fosse simbólica. O jovem estava ali vestido com morte, mas tentando seguir Jesus. Na hora do confronto, largou o símbolo e ficou exposto, nu, frágil, despreparado. A cena é engraçada sim, mas também é um espelho cruel. Porque sejamos honestos, quantas vezes a gente já fez isso? Segue Jesus de longe, enrolado num cristianismo confortável, superficial. Aí, quando a coisa aperta, a gente larga tudo e foge. Nem roupa de fé sobra. E o mais doido, essa é a única aparição desse jovem. Ele não volta, não tem nome, não tem redenção. A Bíblia só mostra a falha, o medo, o abandono. É como se dissesse: olha, tem gente que passa pela história, mas não fica. Tem gente que aparece nos bastidores da fé, mas nunca entra em cena de verdade. Então a pergunta que fica é: e você? Você tá preparado para seguir Jesus quando tudo escurece? Ou vai sair correndo pelado, largando até o pouco que te cobria? No fim das contas, talvez essa passagem estranha, curta e quase cômica seja um dos retratos mais profundos da fé moderna. Porque às vezes o único milagre é perceber que a gente tá nu e ainda assim querer voltar. E aí, o que você achou dessa história? No mínimo curiosa, não é? Deixa aí nos comentários qual parte você achou mais curiosa e qual a sua teoria para esse cara tá ali meio que assim, peladão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha esse vídeo, ou vai ficar só olhando e longe. Mas veste a roupa